Então, Michelle é nossa convidada de hoje. Então, Michelle, tem muita gente que me conhece aqui, mas também tem alguns amigos seus. Então, eu vou me apresentar para os amigos de Michelle. Então, quem não me conhece, eu sou Moab Teles, eu sou administrador, eu sou professor também. Eu tive o privilégio, na minha jornada em uma faculdade aqui em Aracaju, em ser professor dessa figura, Michelle, que tem uma trajetória muito bonita. E aí, dentro das minhas inquietações como profissional, eu comecei a pensar: caramba, normalmente as pessoas gostam de dividir lives com pessoas que são mais conhecidas, tem um amplo trabalho assim mais reconhecido do público. Mas Michelle é uma pessoa que é muito reconhecida do público que ela atua. Então, eu desejei, né, criar. Eu tive um desejo de criar esse projeto, que é justamente para dar visibilidade para as pessoas, para outras pessoas também conhecerem histórias maravilhosas e de trajetórias muito bonitas que várias pessoas têm, que são inspiradoras. Então, Michele foi aluna, hoje ela é colega minha de profissão e amiga, então ela é administradora, então orgulha a categoria de administradores. Teve uma trajetória de crescimento profissional durante os estudos dela na faculdade. E hoje ela vai contar um pouco da história, né? Porque o tempo não é muito longo. Então, Michele, se apresente aí para a galera. Tem gente que já conhece você, que é ex-colega de sala, que está prestigiando aqui também, que vão estar aqui também com a gente. E hoje é sua vez de contar sua belíssima história aí para inspirar as outras pessoas e que elas acreditem que é possível ter boas escolhas, né? E com isso ter bons resultados. Então, seja bem-vinda, boa noite, fique à vontade. Quem é você? Boa noite, né? É um prazer estar aqui nessa live. Muito obrigada, professor, pelo convite. Eu me sinto, assim, lisonjeada de poder participar e falar um pouco, né, da minha carreira, da minha escolha, né, por esse curso, o diferencial que ele fez na minha vida. Atualmente eu tenho 32 anos, sou mãe de 2 filhos, a Nicole e o Nicolas. Sou gerente lá da Companhia do Pelo, uma franquia de depilação e estética, no qual eu me desenvolvi nessa empresa através da faculdade, né? E sou cristã, né? Frequento hoje a Sala Nossa Terra Aruana, faço parte, no caso, dessa igreja, né? Dessa comunidade, né, cristã, né? Que é um dos principais requisitos também na minha vida. Agradecer também ao pessoal que está participando, os meus amigos, né, que me apoiam, o pessoal da igreja, o pessoal da faculdade. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Sou administradora, né, recém-formada, me formei em 2019. E é isso, gerente. E estou aqui para falar um pouco da minha trajetória para vocês. Maravilha. Então, seja bem-vinda e eu quero registrar também que o privilégio é meu e é de todos que estão aqui acompanhando a gente. Então, eu queria saber de você, como foi que começou a despertar a possibilidade de fazer um curso superior? Quando foi que Michele pensou assim, caramba, eu preciso crescer mais profissionalmente, pensou em iniciar uma faculdade? Quando foi que foi essa virada de chave que começou a despertar para essa qualificação, para esse novo degrau? Então, já tinha esse sonho, né, de fazer uma graduação, de ter uma graduação há muito tempo. Eu cresci estudando para isso. Só que eu fui mãe muito cedo, então eu tive que adiar um pouco esse projeto da faculdade. Então eu entrei na faculdade com 27 anos, 2015. Né? Eu estava no pior momento da minha vida, estava saindo de um divórcio, né? Tava nos piores momentos da minha vida. Então eu resolvi focar na minha carreira, focar naquilo que eu ainda não tinha feito, né? Meus filhos já estavam numa idade já melhor, sem o apoio dos meus pais, né, para poder ficar com eles. E eu vou ter que conciliar trabalho, estudo e filho, né? Que a gente sabe que é difícil. Depois que tem filho, para voltar, retomar os estudos, se torna cada vez mais difícil. Então, os meus pais me apoiaram muito. Em todos os momentos que eu pensei em desistir, eles puxavam na minha orelha: você vai terminar, não vai desistir não vai parar. Então, veio nesse pior momento da minha vida, eu disse: não, eu vou focar em mim.
eu vou focar no meu profissional, eu vou fazer uma graduação e vou me especializar em algo. Eu queria muito fazer direito. Não, a administração não era o meu curso, mas financeiramente é o curso que eu podia pagar. Então, eu tinha que fazer aquilo. Deixa eu interromper, Michele, aí. Aí que interessante. Aí. E isso, eu convivi com Michele vários anos e eu não sabia dessa história. Por isso que é legal a gente compartilhar esses momentos para saber. Essa história de Michele de pensar no direito se confunde com a minha. Porque eu tinha um sonho de fazer direito e, na época, o dinheiro não dava. Aí eu fui fazer administração, porque era mais acessível. Só que eu me apaixonei pela administração e hoje jamais eu trocaria minha profissão. Eu amo administração, eu também depois fiz contábeis, que eu acho que agrega muito a minha profissão. Então, a contabilidade também, eu tenho uma paixão também, porque ela se confunde com a administração, ela ajuda. E olha que interessante. Então, hoje, e depois dessa decisão pela administração, o que é que levou, além disso, da escolha da acessibilidade, né? Por conta do valor, existiu alguma outra coisa que você analisou para escolher a administração? Então, eu trabalhava na recepção, né, lá do salão, da Companhia do Pelo. Então, eu já tinha habilidade para algumas áreas, né, administrativas. Eu gosto muito da parte de trabalhar com pessoas. Então, a administração também trabalha com pessoas e desenvolve liderança. Então, eu me envolvi na administração porque tinha também algo a ver comigo. Só que, assim, não era a minha primeira opção. Então, eu fui para o sistema EAD e fui para a administração por questão de recursos financeiros, né? Também. Depois que eu entrei, eu me encantei porque fui estudando ética, estudando várias matérias que tinham a ver com aquilo que eu queria para minha carreira. E quando entrou na matéria de liderança, de gestão de pessoas, aí eu fiquei mais apaixonada pelo curso. Agora é esse curso mesmo, né? É esse curso que eu quero. Deixa eu registrar aqui, eu quero registrar aqui que Reinaldo, né, um grande amigo que mora na Bahia, Alisson, né, colega nosso de classe, Carlos Henrique foi meu aluno na pós. Carlos, a gente pode marcar uma também, viu? Para a gente fazer uma live juntos. Thaís, Drica, Acessórios, Companhia do Pelo, pessoal do Companhia do Pelo, Jarlene, Luana, Camila, sejam todos bem-vindos. Tem Caroline também, Machado, Joyce, aguardar você, viu, Joyce? Para a nossa live, grande pastor Eliel também, grande amigo também. Ana Raquel, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Então, olha só, a sua história se confunde com a minha. Quando eu fui escolher a administração, na realidade, o meu sonho era fazer direito e, na época, eu não tinha possibilidade de fazer direito. Então, eu escolhi o curso que fosse mais acessível no momento e foi administração. Mas eu acredito que houve a mão ali, teve a mão de Deus e conduziu para que fosse administração, porque, assim, eu me encontrei nessa graduação. E o que é que você sentia antes da faculdade? Você terminou lá o ensino médio, não estava estudando, né? Tinha dado uma parada, estava fazendo com foco em outras coisas, e aí veio esse momento da faculdade. Como era a sua sensação antes da faculdade? Como você se sentia como profissional, como indivíduo? O que é que se passava na sua cabeça? Então, professor, eu não me sentia qualificada para o mercado de trabalho. Eu acho ainda que o ensino médio ele não lhe qualifica profissionalmente ainda para o mercado de trabalho. A gente sabe que com graduação é difícil. Imagina sem ter um curso, uma especialização, né? Sem ter como desenvolver em alguma área, né? Para tudo hoje precisa de uma comprovação. Você precisa de um... Como é que diz? Ai, fugiu o nome agora. Você precisa de uma comprovação daquilo que você sabe, da sua habilidade. Não basta só ter habilidade, você precisa ter um canudo, né? Então, foi por essa questão que eu me envolvi na administração. Para desenvolver no local do meu trabalho. Eu queria muito ser gerente. Eu lembro que teve a primeira oportunidade, eu ainda não estava na faculdade, e a oportunidade não foi minha. Eu já estava já há alguns anos na empresa, eu fiquei muito chateada com a minha chefe. E eu falei para ela, eu fiquei muito chateada porque eu já estava na expectativa daquela vaga há algum tempo e não foi minha vez.
porque eu não estava preparada, porque não estava cursando o que era de direito, no caso, o que era na minha função, né? A administração, para desenvolver as minhas habilidades. Legal. E isso demonstra quantas oportunidades a gente normalmente perde porque a gente não está preparado, né? Então, muitas vezes as nossas escolhas terminam prejudicando, né, nossa trajetória, porque a gente não está apto a, a assumir aquela responsabilidade. Então, muitas vezes a gente termina fazendo o quê? É mais fácil a gente culpar que não teve a oportunidade. Mas, na realidade, nós precisamos estar pronto para que as oportunidades, quando elas surjam, a gente assuma e tenha qualidade, né? Tenha habilidade profissional para a gente conduzir e assumir essa nova empreitada. E eu lembro que quando a gente começou a estudar lá juntos, né? Quando eu comecei a dar aula para você, junto com o resto dos nossos amigos, você ainda não era gerente. Eu lembro disso. Então foi muito legal que eu terminei acompanhando sua trajetória desde o começo. Então eu sei das coisas que você passou. Quem acompanha você mais de perto também consegue perceber o quanto você evoluiu, o quanto você melhorou. Tanto que essa melhora que você foi conquistando como profissional, como ser humano, como indivíduo, você foi surgindo novas oportunidades, né? Então, quais foram as habilidades que você acredita que a faculdade proporcionou? O estudo, essa dedicação que você teve na graduação, o que é que você percebe que você se sentiu que agregou mais para você, para sua vida como ser humano, de forma geral, mas também como profissional? Principalmente na minha liderança. A faculdade agregou muito. Eu não falo não só na questão de teoria, né? De pegar a teoria, que a gente sabe que o material é muito teórico, né? Mas as suas aulas também fizeram diferença, porque o senhor trazia teoria, mas também trazia prática. Deixava que a gente se expressasse, que a gente apresentasse, falasse. Então, isso desenvolveu em mim uma comunicação melhor, né? Uma expressão melhor e uma forma de olhar para o ser humano, olhar para o colaborador da empresa de uma forma diferente. Então, essa habilidade foi desenvolvida na faculdade. Eu fiz um curso ainda de liderança também, mas eu acredito que na faculdade eu tive de ouvir também os meus colegas, né? As meninas, os meninos vinham com suas experiências dos seus trabalhos, e isso edifica muito o nosso conhecimento. Conviver e aprender com a experiência do outro também edifica muito. Então, a faculdade ela tem esse poder, né? Não somente da teoria, de trazer os livros, de trazer as aulas, mas também de trazer a prática, né? O que o meu colega passa na prática na empresa dele. Né? O Daniel, a Lene, vários outros que participavam e traziam problemas A Alisson, né? empresa. A Alisson. A Alisson tem uma história fantástica também. Para o nosso cotidiano, e a gente se encaixava naquilo. Poxa, isso aí se encaixa comigo. Isso aí eu já vi, isso aí eu já passei, né? Então você sabia mais ou menos que caminho tomar, porque o seu colega lá já tinha passado por aquela situação. Dentre essas habilidades, você listou aí que uma que ajudou muito foi a questão da comunicação, né? Sim. Que você percebeu que desenvolveu. Fora essa, qual é outra habilidade que você percebe assim que você também evoluiu bastante? Foi comunicação? Teve mais alguma que você percebe que você teve uma grande evolução? Comunicação, o conhecimento em si, ele traz uma evolução, né? A questão do relacionamento com outras pessoas, relacionamento interpessoal, essa interação com outras pessoas, você acredita também que isso melhorou? Muito. Hoje eu sou muito mais tolerante, professor. Eu era assim, eu sou uma pessoa calma, mas normalmente eu juntava, né? Eu juntava coisas que iam acontecendo e não conversava com ninguém. Guardava só para mim. Então, hoje eu sou uma pessoa tolerante, mas quando tem algo que me incomoda, eu converso. Eu me expresso, eu vou até
a pessoa e falo, ó, isso assim, isso não gostei, tá errado. Eu aprendi também as meninas do trabalho podem dizer que eu era, assim, explosiva. Eu não tinha lugar onde corrigir. Eu corrigia na frente de todo mundo. Então, eu acabava expondo o meu colega de trabalho, né, que também são meus colegas de trabalho, e magoando, né? Então, eu aprendi a chamar no canto, chamar numa sala e falar. Não é que eu vou deixar, não falo, eu falo, mas eu aprendi que eu tenho o momento certo de falar e tenho como falar, como me expressar. Melhorou muito. Olha aí, que tem vários autores até que defendem isso, e eu também concordo. Então, incentive em público, né? Elogie em público. Isso. E chame a atenção no reservado, sem expor. Então, olha que legal essa dica, né? Essa dica que vários autores já defendem e trabalham isso, né? Eles divulgam e defendem isso firmemente. Então, muitas vezes a gente peca em estar chamando a atenção, né, em repreender algumas pessoas, porque até que se prove ao contrário, as pessoas que trabalham com a gente, elas não erram porque querem. Então, simplesmente a pessoa vai chegar, vou errar para irritar Michele. Não, mas elas podem estar dando ali o melhor dela, no desempenho, né, da função dela, e mesmo assim, o seu modelo de gestão, perceber que a pessoa está deixando a desejar. Mas é o modo que você enxerga. E muitas vezes a gente também não treina essas pessoas. Então, se eu não oriento como eu quero, é muito difícil também a pessoa fazer exatamente como eu desejo. Então, isso que a Michele falou, que percebeu que não estava sendo bem legal, isso é muito importante, que quando nós estivermos diante de um grupo, né, gerindo um grupo, sendo um líder de um grupo, a gente chame atenção de forma respeitosa. E aí é muito legal. Eu fiz até um vídeo um dia, tem um tempinho aí, há pouco tempo atrás, sobre o feedback, né? Então, o feedback, existe várias técnicas do feedback, que muitas vezes a gente fala, feedback. Mas o feedback, eu estou dando eu falo sobre algo que passou e eu faço um apanhado daquilo que passou e exponho ali para a pessoa sobre algo do passado. E muitos gestores têm algo que eu trouxe também, que é o feed forward, que é justamente o quê? O que é que eu desejo que meu funcionário, meu colaborador, o meu liderado seja daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então eu sento com ele, assim como o feedback ele chega para a pessoa, só citando um exemplo, olha, você atendeu o cliente, mas você não atendeu de forma muito cortês, evite tal coisa. Então eu estou falando de algo que ele fez lá atrás. E o feed forward, ele fala do amanhã. Eu preciso que você, daqui a um mês, esteja atendendo melhor, que você desenvolva habilidades tais. Então, eu mostro a ele do ponto que ele está hoje para lá para frente. Então, é outra coisa que é muito legal utilizar quando eu estou conduzindo uma equipe, para que no futuro próximo ele me dê outro resultado. Porém, eu conversei com ele qual era esse resultado desejado. Então, essa aí é uma lição que eu acredito que serve para qualquer pessoa, de qualquer área. Então, elogie em público e quando for chamar a atenção, quando for pontuar algo que queira corrigir aquele colaborador liderado, que isso seja feito de forma educada, mas no reservado. Perfeito. Olha, um abraço aqui para Pequeno de Pina, grande percussionista de Maiara Maraíza, grande amigo que esteve comigo na semana passada. Daniel, Marleide, nossa ex-colega, né, ex-amiga, ex-colega de sala, né, e amiga hoje. O Alisson, muito top também. Daniel, que estará conosco semana que vem. Thomas, grande arte design. Ale, futura vereadora de Carmópolis, grande ser humano, grande profissional. Luiz Roberto também, um abração também. Muito obrigado pela presença de vocês. Solange, ó, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou aproveitar aqui para fazer um breve relato sobre Solange. Essa jovem amiga, Solange, foi a pessoa que contribuiu para que eu conseguisse me formar. Ela se estressa quando eu falo, porque ela diz, não, foi esforço seu, mas se ela não tivesse me ajudado, eu não estaria aqui formado. Então, eu quero registrar publicamente meu apreço, meu respeito por Solange. E hoje, Solange,
cresceu muito também no trabalho. Hoje ela trabalha numa faculdade, na FANES, e hoje ela é secretária-geral. Então eu tenho muito orgulho por esse crescimento dela, uma pessoa que faz jus ao que ela está conquistando. Então, vamos lá, Michele. Como era sua convivência assim, diária com os alunos, assim, em termos de conflitos ou pequenos conflitos ou desafios de relacionamento? O que é que você conseguiu absorver e melhorar? O que é que criou o obstáculo na época? O que é que se passou nessa época assim, de relação com essas pessoas que foram novas amizades conquistadas dentro da sala? Então, no primeiro período, eu tive uma dificuldade que eu cheguei bem... Eu estava vindo uma situação bem triste, né, na minha vida. E eu tive uma amiga que me ajudou muito, que é minha amiga até hoje, que é a Lene, acho que ela tá aí. Ela me ajudou muito, ela me chamou. Eu cheguei já, tinha começado já o curso, e eu entrei na segunda matéria, se não me engano. Tinha um mês, perdi no mês da faculdade. E ela me convidou para participar do grupo dela. Ela veio, está sem grupo, venha participar do meu. E me deu o maior apoio, eu aprendi muito com ela, sabe? Muito, professor, porque ela trabalha na Ambev e lá eles têm um modelo de liderança, né, que influencia muitas outras empresas hoje. E eu pude aprender muito com ele. Eu tenho facilidade de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas, justamente pela tolerância, por saber que ninguém é igual a ninguém. Mas a nossa turma, para mim, foi excelente. Assim, são pessoas que eu vou carregar para minha vida. Acho que todos eles. Para onde se encontrar, a gente vai se falar. Entendeu? Eu fiz amizade realmente para levar para depois da faculdade. E como era a relação, assim, com relação aos professores? Quando eu entrei lá, vocês tiveram outros professores, né? Eu acho que vocês tinham 1 ano e meio, se eu não me engano, que já estavam lá. Eu entrei um pouco depois. Registrar aqui também a presença da nossa ex-coordenadora, né? A Daniele, que nos apoiava muito. Lembra do nosso projeto de aula, né? Que a gente criou lá, da aula presencial. Ela foi fundamental nos apoiando. Hoje ela é doutoranda, né, no Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente competente e sempre nos apoiou também lá. Então, registrar também aqui minha gratidão. Então, como era a sua relação? Como foi desde o começo, né? Vocês tiveram outros professores, como foi essa relação até chegar o final, né, da faculdade? Como foi essa trajetória com relacionamento dentro da sala? Nós tivemos ainda o Gregório, né, que ficou 2 períodos acompanhando como tutor, que também foi excelente, só que com o tempo ele decidiu sair da Nopar e ele recebeu outra proposta. E ainda também tivemos outra professora, esqueci o nome agora, que também foi excelente. E depois disso o senhor entrou. Então eu me identifiquei muito, acho que nossa turma se identificou muito com o seu modelo de ensino, né? Não era um ensino só teórico, né? De você ter que fazer, tem que responder. Não, o senhor vinha e respondia junto com a gente, trazia sempre para a prática, né? Apresentava. Eu lembro que quando terminava a videoaula, a gente fazia um círculo, e todo mundo debatia um pouco do que tinha aprendido. E isso fazia com que a gente desenvolvesse essa habilidade de falar, de expressar. Eu acho que essas aulas fizeram diferenças, assim, na minha vida, eu acho que na vida dos meus colegas também, porque compartilhar a experiência do outro faz com que o outro cresça, né? Você aprende também, né? Você tira do livro e traz para a prática. Então, você aprende mais. Tem até uma pesquisa que comprova isso, né? Você lendo, você aprende 10%, 20%, acho que lendo e ouvindo, assistindo, né? E você pegando experiência, aprendendo com a experiência do outro, você aprende muito mais. Você vendo o outro fazendo, né? Você vai aprendendo com aquele modelo Eu aprendi muito com o seu modelo de ensino. Eu acho que desenvolveu muito as minhas habilidades de comunicação. Lógico que eu tenho muita coisa para melhorar. Eu quero muito ainda fazer uma pós, um mestrado. Eu não parei por aqui. Eu acredito que meus colegas também não. Mas de onde eu estava e onde eu estou hoje, para mim é um mérito, entendeu? Eu não me fiz de vítima porque fui mãe nova aos 18 anos,
né? Eu fui trabalhar para criar meus filhos. Então, isso já faz de mim, eu acho que, merecedora desse mérito. Perfeito, perfeito. Assim, a sua evolução não tem como não observar. Todo mundo que convive com você, que conviveu e que ainda convive, percebe o quanto você evoluiu como profissional, como ser humano. Por isso que você tem conquistado seus espaços também. Se voltasse o tempo, você faria algo diferente, algo que você diz, caramba, essa decisão na época deveria ter sido diferente. Tem algo que você observa assim ou não? Sim, se voltasse o tempo, eu me dedicaria mais aos trabalhos. Eu acho que eu poderia ter feito melhor, entendeu? Eu poderia ter me dedicado mais e priorizado. Eu acho que a gente dá falta de tempo, é falta de prioridade. Eu aprendi Perfeito. isso hoje. Quando você prioriza algo, você arranja tempo. Então, para mim, naquele momento, a faculdade teria que ser, era prioridade. Então, mas teve coisas que eu deixei a desejar, que eu não fiz totalmente com excelência. Então, voltando hoje, eu faria com excelência. Como você detectou isso? Que momento você olhou e disse, caramba, isso deveria ter sido diferente? Quando, no último período, eu acho, nós ficamos com uma nota bem, acho que 6 no trabalho. No trabalho do semestre, não foi? Eu Você lembro. lembra? Eu Foi uma lembro. nota bem baixa, poxa, a gente fez tão bem os outros períodos. No último, a gente relaxou. Já tá passado, né? Já tá bem, fez com mais desleixo. Então, eu acho que a gente poderia ter terminado, sim, com excelência esse trabalho também. Que lição você tirou disso aí? Justamente isso, priorizar. Se eu priorizar, eu consigo. Eu posso fazer com excelência. Eu posso fazer bem aquilo que eu me propus a fazer. Então, se eu tenho uma atividade, se eu tenho, seja onde for, no trabalho, na faculdade, na igreja, e eu me coloco como prioridade, eu vou fazer com excelência, porque eu vou gastar tempo aprendendo como executar aquilo. Perfeito. Michelle era um tipo de aluna que raramente faltava. Raramente. Quando faltava, sempre justificava. E normalmente era por algo de trabalho. Então, tinha alguns períodos que lá no trabalho dela, o fluxo de clientes aumentam muito, né? Por conta de alguns períodos, assim, festivos e tal. E aí ela disse, vou precisar faltar hoje. Mas avisava, ou chegava um pouco mais tarde. Mas sempre buscando já assim, dar o melhor no trabalho. Então, assim, a postura de Michelle também sempre era um exemplo. E dentro da sala era bem legal, porque Michelle sempre foi focada. Então, quando a turma, às vezes, alguns dias queria conversar um pouquinho mais, eu lembrava que Michelle ia para frente, assim, para se afastar da conversa e meio que se irritava com o barulho. Gente, vamos prestar atenção. Então, isso era bem legal. Porque ela estava assim, naquele foco de crescer. Eu percebia, eu não sei se eu tiver errado, se eu enxerguei errado, me corrija. Mas eu percebi em Michelle como se fosse aquela pressa de recuperar o tempo perdido. Como se fosse assim, não andei no tempo que deveria, por conta de vários fatores, e agora eu não quero um dia sequer perder meu tempo. Meu foco é andar para frente, crescer, crescer, crescer. Era isso que eu enxergava observando. Era isso mesmo? Exatamente isso, professor. Eu achava que aquele momento ali eu tinha que me dedicar ao máximo, eu tinha que estudar tudo que eu não estudei na semana naquele dia, porque eu já tinha perdido muito tempo, né? Então, aos 28 anos na faculdade não é tão cedo, né? Então, eu queria recuperar aquele tempo. Eu Deu queria uma recuperar travadinha. aquele tempo perdido. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Então, eu até, os meninos até brincavam comigo, né? Tá, a Michelle agora que estuda mais. Ficava lá na frente. Mas é porque depois eu não ia ter tempo de revisar aquela matéria em casa. Eu sabia que ia ter a atenção dos Perfeito. meninos, tem o trabalho. Então, aquele tempo ali eu queria parar para realmente aprender. Perfeito. E qual conselho você daria
Um exemplo, vários lugares que eu passo, às vezes eu vejo pessoas que têm um exemplo, no semestre, há um ano atrás, eu tinha um aluno na sala que eu acho que ele tinha uma média de 58 a 60 anos. Era o melhor aluno da sala. Focado, 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 focado. Então, muitas vezes a pessoa diz, já estou com a idade avançada, não tenho mais tempo para isso, estou velho. E, gente, e eu digo isso enquanto eu respirar e puder falar, eu vou repetir isso. Não existe tempo para aprender, não existe tempo para crescer, para agregar algo novo. Sempre, enquanto a gente estiver vivo, nós podemos melhorar e avançar. Então, esse era o melhor aluno da sala. Então, vários lugares que eu tenho passado, várias vezes eu bato nessa tecla e várias pessoas dizem, caramba, não é que é verdade? Eu estou vivo, estou respirando, eu tenho saúde, eu vou estudar sim. Então, isso é muito legal quando a gente se desperta para o aprendizado. E lembrando o seguinte, já abrindo um parênteses também, até essa questão desse momento que a gente está vivendo aí no país, né, no mundo todo, que mudou, alterou o modelo dos negócios, do fluxo financeiro, tudo foi alterado. Você percebe quantas coisas a gente está tendo que aprender e se renovar, se reinventar para conseguir sobreviver. E nós estamos aprendendo. Só que a gente está aprendendo nesse momento o quê? Com a dor, com a dificuldade, com o sofrimento, porque foi uma mudança muito brusca. Olhe quantos formatos de negócios foram alterados, impactados nesse momento. Então, eu preciso ter essa plasticidade, eu preciso estar sempre aberto a mudar, a aprender, e saber que se uma porta se fecha, eu tenho como abrir outras, desde que eu esteja preparado, que eu busque qualificação, conhecimento. E aí, essa trajetória que a Michelle passou junto com os outros colegas que vão estar aqui também em outros momentos compartilhando a sua trajetória, é brilhante, porque Michelle não nasceu gerente. Então, ela até compartilhou que no começo ficou chateada quando a oportunidade surgiu e ela não teve como, ela não foi a escolhida para aquele momento. E aí ela, dias depois, né, momentos depois, ela vai lá e assume o cargo. E eu percebo quando o Michele assumiu a questão da gerência lá na companhia do Pelo, Michele começou a se inquietar em aprender sobre liderança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho quando você sentiu, caramba, eu preciso melhorar essa questão da liderança para a minha vida profissional. Teve um momento que você disse, me inscrevi no curso tal, vai ser o final de semana todo, tal, e eu percebi você assim, buscando sempre crescer. Qual foi o momento que você percebeu que precisava trabalhar essa parte de liderança para agregar com a graduação em administração? Então, quando minha chefe me deu a oportunidade, né, de gerenciar a CIA do Pelo, ela disse assim, é um teste. Eu vou lhe testar, porque os clientes gostam muito de você e eu sei que eu vou perder com isso. Eu não quero tirar você do contato com o cliente. E eu lembro que ela colocou como recepcionista e eu fui pro meu cargo de gerente. Eu estava frustrada, professor. Frustrada. Porque eu disse, ai meu Deus, eu não nasci para isso então. Porque você sai de um contato com um tipo de cliente, né, que é o cliente externo, para o cliente interno, que é o seu colaborador, né? E lidar com isso, elas entenderem que eu era de recepcionista, passei a ser gerente, e elas terem esse respeito para comigo, foi algo que eu conquistei com o tempo. Perfeito. Agora quer mandar, agora você, né? Entendeu? Então, eu tentei ao máximo não ser chefe. Não ser aquela pessoa que só mandava. Não, eu ia e fazia junto, eu ia e mostrava como fazer. Tive esses defeitos de não saber corrigir, né, na frente, no secreto, né? Levar para uma sala e conversar. E melhorei isso. Até na última reunião que nós fizemos, elas me elogiaram. Voltou. Você voltou. Michele, você desenvolveu. É o carregador aqui. Acontece. Você desenvolveu nessa forma de lidar com, né, com um colega de trabalho. Isso é muito chato, quando você passa por cima do outro. Né? Perfeito. Eu tenho que entender que o meu tempo não é o tempo delas, né? Não era o tempo delas fazerem aquilo que eu queria.
Aí eu ia e conversava, né? Você tem que ser produtiva, tem que melhorar nisso, mas eu já sabia como levar. A empresa precisa. Primeiro eu falava das qualidades, como eu aprendi, para depois falar daquilo que elas precisavam melhorar. Então, foram técnicas e ferramentas que eu desenvolvi com a ajuda da faculdade, né? Com as habilidades que a faculdade dispõe para que você utilize no seu trabalho. Lógico que nem todas a gente consegue colocar em prática, de Perfeito. empresa para empresa, né? Então, É. na companhia do pelo, eu acredito que eu desenvolvi bastante com relação a isso, na habilidade de liderar e de lidar com pessoas. E o que eu acompanhei essa trajetória da Michelle também, a questão de quando ela despertou para essa necessidade de melhorar a questão da liderança e não ser chefe, né? E eu sempre percebi o que você já trazia algumas coisas que um líder precisa ter. Então, você sempre foi muito comprometida, assim como era comprometida na sala. Não tenho dúvida que no trabalho você deve ser isso também, porque você é uma pessoa muito verdadeira. E eu percebia que você era comprometida com relação ao horário, a ser presente no trabalho. Então, é outra lição que isso sempre traz para a gente que convive com você, essa questão do comprometimento, dos compromissos assumidos, das responsabilidades assumidas. Então, um bom profissional, ele precisa se empoderar dessa responsabilidade, ele precisa sim ter posse dessa necessidade de sempre ser um exemplo, de ser comprometido, para conduzir um time, né, os liderados, eu preciso ser um exemplo. Então, eu não, e nesse momento que você desperta para isso, você já tinha também um bom alicerce dessa parte de liderança. Então, você foi dando os retoques. E esse aprendizado constante, né, a gente pode aprender constantemente com relação a qualquer área que a gente queira desenvolver. Então, isso é fundamental para um profissional, porque assim como a gente percebe, o mundo não tem parado de mudar, de evoluir, de trazer cenários diferentes. Então, eu como profissional, eu não posso ter uma cabeça que eu tinha em 2002, 2004, 2005, porque nós estamos em 2020. Então, eu tenho que estar pronto para o que acontece hoje e continuar me desenvolvendo, porque o cenário cada vez mais vai ser alterado. Então, eu preciso estar sempre atento para melhorar. Qual foi o maior aprendizado que você traz assim para a sua vida, dessa parte até a graduação, né? Quando terminou a graduação, essa trajetória de se despertar para o estudo, fazer a graduação, concluir com sucesso, receber seu diploma e aí você encara vários desafios no mercado. Que lição você, assim, eternamente dessa trajetória até terminar a faculdade, o que é que você é inesquecível para você como um profissional e como um indivíduo? A lição que eu trago para mim é que tudo aquilo que eu quero conquistar eu posso, desde que eu me programe, que eu planeje, né, e eu coloque como prioridade. Quando a gente coloca como prioridade, a gente vai fazer questão de deixar tempo para aquilo, de separar um momento para poder fazer aquilo, né? Estudar, se capacitar. Então, eu acho que não tem sonho que não seja alcançável. Todos os sonhos podem sim ser alcançados, desde que eu me planeje para aquilo, que eu me movimente na direção daquilo que eu quero fazer. Então, é isso que eu trago para a minha vida. Se eu conseguir fazer uma graduação, eu posso muito mais. Eu posso fazer uma pós, eu posso fazer um mestrado, um doutorado. Ah, eu tenho 32 anos e eu posso muito ainda. Não morri, tô Com viva. certeza. Então, eu penso assim, tá velha para o mercado de trabalho. Não tô velha não, porque eu acho que quando você começa a estudar, quem ganha é você. O conhecimento é seu, ninguém tira. Uma coisa que eu digo para meus filhos sempre: o conhecimento é seu, ninguém tira. É algo que eles vão levar para a vida deles. Então, eu gosto muito de investir no estudo. Eu acho que é uma das portas, não, é uma porta para o mundo, né? Para o trabalho, é uma porta para as oportunidades, o estudo. Perfeito. E nas nossas aulas lá, teve algum momento assim, algo que você não esquece?
Aconteceu algo assim que você disse, caramba, isso aqui eu vou levar para a vida? Conte aí, pelo menos uma coisa, caso tenha Eu lembro acontecido. que, eu lembro que em uma apresentação, né, o nosso grupo foi apresentar e cada um falou um pouco. E eu falei um pouco do meu desenvolvimento lá no trabalho. E aquilo ali me deixou muito emocionada, porque eu vi o quanto eu tinha evoluído da primeira apresentação para uma das últimas. Que até o senhor gravou, lembra? Chamou uma Lembra? pessoa para gravar, fez aquela movimentação de a gente divulgar o colega. E aquilo fez um diferencial impactante assim na minha vida. Que, poxa, eu posso, tipo assim, despertou, eu posso ser, né? Eu posso fazer. Não é só quem tem um poder aquisitivo, né, melhor. Não é só quem tem as melhores oportunidades, porque eu também tenho oportunidades, talvez não sejam as melhores, mas eu também tenho oportunidade. Eu tenho oportunidade de Exatamente. pagar a faculdade que eu posso pagar. Eu tenho de um curso que eu posso pagar, um EAD, né? Um curso. Eu só não posso ficar sem fazer nada. Com Porque certeza. aí eu vou continuar na inércia, no lugar que eu, né, parado. Então, eu penso assim, eu acho que aquele momento ele trouxe, você pode, você, né, o professor sempre tenta fazer com que a gente olhe para o que a gente pode fazer. Você pode, você é capaz. Ele sempre eleva assim a nossa autoestima com relação a isso, né? Não, você não é inferior, você pode, você é administrador, você agora está se formando. Então, eu acho que um professor como o senhor faz diferencial na vida do aluno. E fez o diferencial na minha vida. Você quer que eu chore, né? Chore não, professor. Quem me conhece sabe, chora fácil, fácil, fácil. A Drica está falando aqui que conhecimento é riqueza. O Roger falando espetacular. Então, assim, eu acredito completamente na educação. Então, você percebe o quanto você evoluiu estudando. Então, não foi que caiu do céu. Michele não nasceu gerente. Eu não nasci professor. Eu, em vários momentos, eu nem gostava de estudar. Hoje, eu vivo estudando. Então, tudo que a gente quer, a gente aprende. Então, a Alisson também tem uma história brilhante também, Daniel, Marleide, a Deise também está fazendo, está presente aqui também. A Deise, ela foi coordenadora lá também, sempre apoiou nós como professores, né, sempre apoiou os projetos que ajudavam a melhorar a questão do aprendizado dos alunos. Então, isso é fundamental. Então, para mim, era um cumprimento do meu papel e eu nunca menti sobre a capacidade de vocês, tanto que você e os outros colegas também têm contemplado momentos profissionais totalmente diferentes depois desses aprendizados. E eu queria que você deixasse, a gente já está pertinho de acabar, né? Já já o Instagram dá um ponto final aqui na gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, antes de se despedir, mas que você deixasse uma mensagem do que você acredita com relação à educação. Qual conselho você daria para uma pessoa que às vezes está desanimada em querer aprender a estudar, acha que não tenho idade, não vou conseguir. As pessoas que às vezes acham que tem algumas limitações e não conseguem avançar. O que é que você diria para essas pessoas? Então, professor, eu trabalho também na igreja com célula e trabalho com algumas meninas. E eu sempre digo para elas estudarem, né? Buscar algo. Não só estudar, porque você fez uma graduação. Não, mas buscar aquilo que você queira desenvolver. Se você vai ser manicure, seja a melhor manicure. Se você vai ser cabeleireiro, procure ser o melhor cabeleireiro. Estude para aquilo, né? Porque em tudo você pode melhorar. Você pode aprender a fazer uma unha em gel. Você pode trabalhar com colorometria. Né? Você tem que estudar as cores. Você precisa de curso. Então, em tudo que você vai fazer, você precisa estudar. Para você ser bom, não é ser o melhor. Lógico que nem todo mundo consegue ser o melhor, mas ser bom naquilo que você faz, ser referencial, você precisa, sim, gastar tempo em estudar. Então, é isso que eu digo para as pessoas. Eu digo para todo mundo que está acompanhando aqui a live. Estudar abre portas para oportunidades. Abriu para a minha vida e vai abrir para de cada um de vocês.
E eu não vou mais parar de estudar. É algo que eu tenho lido muito nessa quarentena e Perfeito. despertou muito, assim, não só para o espiritual, que eu gosto muito de ler a Bíblia e outros livros, como também a parte de profissional. Eu tenho que me qualificar, porque quando voltar, quais as habilidades que eu tenho para lidar com esse novo modo de olhar para o mundo, né? Essa Perfeito. nova forma da gente trabalhar com as pessoas, né? Então eu tenho que estudar. Perfeito. Mandar um abraço aqui para Ana Raquel, Binho, o Roger, Michele Soares. Muito legal a presença de vocês. Duda Pereira, um grande. Ela trabalha na área de marketing, mas para mim ela tem uma mistura de várias coisas. Ela é blogueirinha no sentido carinhoso, que é uma grande blogueira, jornalista, é top. Tudo que ela se propõe a fazer, ela dá o melhor. Então, isso que a Michelle trouxe, essa questão de acreditar. Eu preciso acreditar. O trabalho que a gente tem de estar vivo aqui, nessa terra, e produzir algo e acreditar nas nossos potenciais, dá o mesmo trabalho ser vencedor ou derrotado. Então, que a gente escolha ser vencedor. E é possível. E isso não quer dizer que é um passe de mágica que vai cair do céu, não. Vai ter pedras no caminho, vai ter várias coisas que eu vou ter que tentar descobrir o melhor caminho, enxergar qual é a melhor saída, e a partir daí contemplar a minha subida, do cada degrau a cada dia. E a gente está quase no final aqui. Eu quero... mas dá ainda para falar um pouquinho. Então, eu quero agradecer a Michelle e porque eu pensei nesse projeto. Normalmente, as pessoas querem fazer lives achando que só quem tem algo para compartilhar de inspirador é uma pessoa que tem nome que todo mundo conhece. Mas não. Michelle é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que evoluiu como profissional, como ser humano, e tem trilhado e caminhado, abrindo os caminhos que ela deseja, dos sonhos, das realizações, das conquistas profissionais. Então, isso é motivo de muito orgulho, porque principalmente as pessoas que conheceram você desde o começo da faculdade, todo mundo evoluiu, eu não tenho dúvida disso. E todo mundo percebeu o quanto as pessoas eram diferentes lá atrás, que foi se transformando e amadurecendo pelo aprendizado constante, pela dedicação, pelo foco. E hoje a Michelle é gerente de uma empresa, lidera uma equipe e ela não nasceu nesse cargo. Então, isso nos traz essa lição. Então, eu já entrei também em empresa para ser office boy e meses depois eu era gerente. Não caiu do céu. E a pessoa dizia, caramba, e você vai querer ser office boy? Eu digo, quero. Então, eu também não nasci fazendo o que eu faço aqui. Então, no terceiro pré-caju, várias pessoas que me conhecem sabem dessa história, mas no terceiro pré-caju eu fui vendedor ambulante. Eu já vendi Yakult em porta em porta. Eu não nasci fazendo o que eu faço. E eu percebi o quê? Eu digo, caramba, se eu estudar, eu vou mudar a minha vida. Então, várias pessoas no mundo todo, eu não sou o inventor disso, várias pessoas no mundo todo foram transformadas através da educação. Então, eu acredito que a educação abre portas e transforma a vida de qualquer pessoa. Então, se hoje eu tenho limitações, provavelmente minhas limitações estão atreladas ao meu nível de conhecimento também. E aí eu também não preciso me desqualificar, me achar inferior. Não, eu vou estudar, vou avançar, vou agregar novos conhecimentos. Então, novos conhecimentos, novos resultados. Por isso que a live eu trouxe esse título de Suas Escolhas, Seus Resultados. Então, a Michelle escolheu esses passos que ela trilhou e por isso que ela tem colhido esses resultados. Então, eu preciso ser protagonista da minha história. Então, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter autorresponsabilidade. Se eu escolho algo, se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu não planto nada, eu não vou colher nada. Não vai ser diferente. Se eu planto feijão, eu colho feijão. Se eu planto arroz, eu colho arroz. Se eu planto profissionalismo, dedicação, conhecimento, eu vou colher meus espaços, vou agregar novos espaços a cada dia. Então, isso é fundamental que eu enxergue isso aí. E, Michelle, quais são as palavras finais que você deixa, o que você deseja falar
para todos que estão acompanhando aí a nossa live, para os amigos de sala que hoje são administradores também, o que é que você deixa de mensagem já para todos aí com relação à sua experiência, aos seus desejos para o futuro, de incentivo para as pessoas que estão aqui? O que é que você gostaria de compartilhar? Eu deixo que cada um acredite no seu potencial, né? Que não olhe para só o seu lado financeiro. Ah, o meu financeiro hoje é X. Eu não tenho condições de fazer tal curso, mas eu posso fazer esse curso, eu vou investir nesse curso. O professor disse uma coisa na faculdade que eu não esqueço. O curso que você escolheu foi um investimento. Você precisa tirar um retorno disso. Então, eu preciso tirar um retorno do meu investimento. Eu investi em uma faculdade e chegar na metade do período eu desisti. Então, eu não tirei recurso nenhum, eu não tirei nenhum retorno. Eu perdi tempo. Né? Então, se você termine, né? Termine seu curso, tire retorno daquilo que você está fazendo e depois você pode fazer outro curso. Mas primeiro conclua e tire um recurso disso. Tire um retorno, né? Isso que a Michelle está trazendo é outra dica que eu nem estava lembrando de falar isso hoje. Olha que legal. E ela ajudou a despertar isso. Olha só, se eu vou para uma palestra, isso serve para todos nós e eu tento praticar isso, viu, gente? Eu vou para uma palestra e está lá. Inteligência organizacional. Uma pessoa está falando sobre esse tema. Eu tenho que ir lá, prestar atenção, que no mínimo eu investi meu tempo. Então eu presto atenção e colho algo. Pego o papelzinho que sempre nas palestras eles dão, se não eu levo, e aí eu anoto tópicos de coisas que eu posso utilizar para a minha vida. Quando eu saio de lá, hoje eu faço isso. Eu assisto uma palestra, assisto um vídeo, quando desliga, eu crio um curso sobre aquele tema que eu assisti. Porque eu investi tempo, eu preciso trazer algo novo, eu preciso agregar algo novo para melhorar meu repertório. Então você vê muitos profissionais sem repertório, não sabe o que conversar, não sabe como agir, sempre tem algumas limitações, porque não tem repertório. Então eu vou, assisto lá uma entrevista sobre uma empresa sustentável. Beleza, o que é que eu posso colher dessa entrevista, desse repertório ali, que o outro profissional está apresentando? O que é que eu posso colher de novo para agregar para a minha vida? Aquilo já acrescenta no meu repertório, pode vir inserido em algum curso, em algum treinamento. Então, leia um livro. Terminou o livro, como evoluir profissionalmente? Está lá o livro. Pronto. Qual curso eu posso criar nesse livro que o título é Como Evoluir Profissionalmente? Pode virar um curso, entendeu? Então, eu preciso, esse negócio do investimento, eu fiz um curso de administração lá atrás e eu calculei quanto eu paguei no meu curso. A administração já pagou esse dinheiro de volta. Eu fiz contabilidade, a contabilidade já me deu esse dinheiro de volta. Todos os cursos que eu fiz até hoje, eu faço o cálculo, ele precisa me devolver, quer seja em consultoria, palestra, treinamento, workshop, dando aula na pós-graduação, onde quer que seja, esse dinheiro tem que voltar, porque eu investi tempo, dinheiro. Então, é muito legal. Vou fazer um curso de doces, beleza, fabrique doce, tenha retorno daquilo, fazendo o que você gosta. Isso não quer dizer que você vai ficar uma pessoa totalmente voltada pelo dinheiro, mas se você investiu ali, não invista para nada, só porque acha legal, não. Faça porque acha legal e compartilhe aquele produto, comercialize, ganhe seu retorno que você investiu, seu tempo, sua dedicação ali. Então é muito legal eu pensar nisso e foi muito legal a Michelle ter lembrado disso. Michelle, a gente tem dois minutinhos. Então eu quero agradecer, falar que você é uma pessoa inspiradora, que mesmo eu estando numa posição diferente como professor na sala, mas sua vida me ensina, seu exemplo me ensina, sua trajetória, sua dedicação, seu foco mesmo depois do dia de trabalho, tudo isso ensina. Por isso que as pessoas falam, e eu concordo, que quando a gente ensina e está compartilhando daquele ambiente, a gente também está aprendendo, mesmo que seja com a história daquela outra pessoa. Por isso que eu desejei compartilhar esses momentos, porque não é simplesmente porque uma pessoa tem mais conhecimento público ou não, inspira ou não. Quem tem história, quem tem uma trajetória, ela inspira pessoas, e você é uma pessoa inspiradora.
Então a gente tem um minutinho, então diga as suas palavras finais aí, dando um tchau aí para a galera, finalizando a nossa live. Quero agradecer, professor, pela oportunidade, por o senhor também ter passado pelas nossas vidas, né? Eu continuar aprendendo com o senhor. Eu sei que você está com um projeto aí de pós-graduação, eu vou esperar para estar junto aí nesse projeto. E agradecer ao pessoal que acompanhou a live, meus amigos, né, o pessoal da empresa, a minha chefe, eu vi que ela estava aí também, minha mãe. Então, eu agradeço a vocês por terem participado e agradeço ao professor pela iniciativa do projeto, né? Porque dá para a gente acreditar no nosso potencial. Você não está esquecido, você também pode fazer.